Então, mais uma vez, dizer da alegria de presidir esta Santa Missa, celebrar com vocês. Vejo aqui sempre a turma do apostolado, né, firme, né? Nosso casal, né, quase 50, né? Quase 50. Ano que vem, grande festa. Que bom, né? E também em comunhão com todos que nos acompanham, né, pela Rede Vida. Trazer presente a partir do salmo que nós rezamos hoje. Nós cantamos o refrão: como é doce ao paladar a vossa palavra, ó Senhor. Né? E na primeira leitura, o livro do Apocalipse falava de comer o livro, né? Alguém de vocês já comeu um pedaço da Bíblia? Não? É o Frei Galvão, né, que tem a história lá de escrever a mensagem e comer o papelzinho, né? Eu também nunca comi, né? Mas diz a leitura que era doce ao paladar, mas amargo aonde? No estômago, né? Certamente, claro que esta simbologia de comer a palavra, de se alimentar da palavra, quer dizer para nós, né, que sobretudo para todos nós cristãos, mas sobretudo para quem tem a missão de anunciar a palavra, este anúncio só tem força, só tem sentido, ou só tocará o coração das pessoas se essa palavra primeiro for digerida lá dentro, né, do nosso coração, né? Então esse alimentar-se da palavra de Deus, comer a palavra de Deus, é no sentido de receber a graça necessária, a força necessária, a força que vem dessa palavra, que no fundo a palavra é Jesus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa força que vem de Jesus, para depois a gente poder anunciar e testemunhar esta mesma palavra, né? E nesse sentido, a igreja hoje no Brasil, mas não só, nós temos feito um esforço sempre na dinâmica do catecumenato, né, da iniciação à vida cristã, que tem como objetivo esse recuperar a importância, o valor da palavra de Deus, né? Nos fortalecer, nos alimentar, viver a nossa ação evangelizadora a partir, dizemos, da palavra, a partir de Jesus Cristo. Às vezes nós brincamos, né, que a Bíblia, quando a gente fala da Bíblia, nossos irmãos evangélicos são os que mais usam a Bíblia, né? E não tem vergonha de sair com a Bíblia na mão, de estar lá na praça, etc., né? Então eles dão muito esse valor à palavra de Deus, e nós, cristãos católicos, às vezes um pouco menos, né? Aí nós dizemos que a Bíblia do católico cheira o quê? A do evangélico cheira, porque ele usa embaixo do braço, né? E a do católico cheira mofo, né? Fica guardadinha lá. Mesmo se temos, graças a Deus, também sempre mais redescoberto a importância de nos alimentar, de ler, de fazer da palavra de Deus algo de central na nossa vida e na nossa evangelização, né? Eu acho tão bonito quando lá na nossa casa, na nossa família, tem um lugarzinho lá, um santuáriozinho, uma mesinha com algumas imagens, e que lá tem a Bíblia aberta, né? E que, claro, poder de vez em quando, né, ir lá ler um versículozinho, fazer da palavra de Deus uma força, uma luz para o nosso dia a dia, né? Então, a importância disso. Vamos também nós acolher este apelo de comer o livro, né? De nos alimentar desta palavra, poder sentir o sabor dela na nossa boca, e o sentido do amargo no estômago é porque essa palavra nos compromete, né? E ser cristão não é fácil, ser fiel ao seguimento de Jesus não é fácil. Por isso, às vezes, ela pode custar sacrifício, renúncia, etc. E esse pode ser o sentido amargo, mas que é a beleza e a riqueza também do testemunho, né? E no Evangelho de hoje, essa outra situação, onde Jesus chega no templo e encontra as pessoas fazendo o que lá?
Primeira vez que Jesus pega o chicote na mão, né? E expulsa a turma do templo, porque diz, estão fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, né? Claro que naquele contexto da época a gente até entende, porque a sinagoga ligada à religião judaica, era a igreja, o templo era o lugar dos sacrifícios, né? O modo de celebrar, então tinha o comércio, etc, etc. Mas Jesus reage a esse sentido, a minha casa é uma casa de oração e não de comércio, né? Então esse apelo vem porque para nós hoje o questionamento pode ser esse. Às vezes a gente vai para a igreja, para o templo, né? É bonitinho, certinho, a gente não faz comércio lá dentro, não faz bagunça, mas nós podemos fazer da nossa vida, às vezes, essa situação de comércio, de bagunça, no sentido de não sermos fiéis à nossa fé, a Deus, né? Então, fazer com que não haja coerência entre aquilo que nós vivemos no momento no templo, na celebração, e depois na nossa vida no dia a dia, né? Então, e com isso Jesus também pega o chicote, né? E nos alerta, nos chama a atenção e nos pede que então a casa de Deus seja um momento de encontro com Ele, de encontro com a palavra, de encontro com a Eucaristia, para que depois a nossa fé possa ser testemunhada no dia a dia da nossa vida, né? Isso que é importante. E finalizando, lembrando hoje, fazendo memória de Santa Cecília, como já lembramos no início. Santa Cecília que testemunhou sua fé no valor, defendendo o valor da virgindade, da fidelidade a Deus. Dizemos mesmo no sofrimento, no sacrifício, porque que ela é patrona da música, né? Dos músicos, porque conta a história que mesmo no sofrimento mais terrível, ela não deixou de cantar, né? Hino, louvor a Deus, o testemunho da sua fé, né? E lembrar então essa realidade, olhando para Santa Cecília, toda a realidade de martírio que existe hoje. Quanto sofrimento, né? Quanta perseguição. Se diz que nunca na história cristã houve tanta perseguição de cristãos no mundo como hoje, né? Claro, um mundo que já passou de 7 bilhões de pessoas, mas se fala que em torno de 200 milhões de pessoas hoje no mundo, em lugares diferentes, na África, na Rússia, no Oriente Médio, na Ásia, aqui na América Latina, né? Cristãos que são perseguidos, né? E que são perseguidos e que às vezes dão a vida por causa da fé, por acreditar em Jesus Cristo, por se alimentar da palavra de Deus, por ter esta força para testemunhar a fé até o fim, né? Então, olhando para Santa Cecília, nós também termos presente estas realidades, e saber que temos muitos irmãos e irmãs que passam por estas situações, né? Às vezes eu me pergunto, né, dizemos nós, aqui no Brasil, graças a Deus, não temos essa situação de perseguição mais direta, né? Mas, será que eu teria coragem de ser cristão se aqui em São José do Rio Preto tivesse uma situação que poderiam me parar na rua e perguntar, você é de que religião, né? E se eu dissesse que eu sou católico, eu poderia pagar um preço por isso, né? Então, dizer como o testemunho destas pessoas, o testemunho de Santa Cecília, devem ser uma motivação, uma força, para a gente testemunhar a nossa fé, né? De outro modo, naquelas situações mais simples do dia a dia e da vida, né? Então, que Deus, por intercessão de Santa Cecília, nos ajude e nos dê esta força, para que nós possamos sempre nos alimentar, comer, saborear a palavra de Deus, para que ela nos dê força e assim possamos ser cristãos, pessoas de comunidade e que testemunham a fé no dia a dia da nossa vida, fazendo com que este mundo seja também mais justo, mais fraterno e mais humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.